Eu tô aqui hoje para te responder uma pergunta muito simples. Qual o melhor investimento para um prazo de 3 anos? Será que são ações, fundos imobiliários, CDI, indexados à inflação ou quem sabe fundos multimercados? É essa pergunta que eu vou tentar te responder agora nesse vídeo. Então bora lá. Antes de começar, preciso te lembrar para você curtir esse vídeo, compartilhar com quem também quer ter acesso a mais conteúdo sobre educação financeira e investimentos. Agora vamos lá porque eu quero responder a pergunta. Qual que é o melhor investimento para um prazo de 3 anos? E aqui, diferente da resposta padrão dos economistas, eu vou deixar de falar depende, né? Porque aqui eu vou te dar dados práticos e você vai conseguir entender, na minha visão, qual que é o investimento que tem a maior probabilidade de entregar dinheiro nos próximos, e na verdade em uma janela de 3 anos. Então eu vou listar aqui para você quais índices, na verdade, a gente vai analisar. Começando, obviamente, pelo CDI. A gente está falando do mercado financeiro brasileiro, não dá para falar do principal índice do mercado brasileiro, certo? O CDI. Mas a gente não vai se ater somente ao CDI quando o assunto é renda fixa. A gente vai colocar aqui também, nessa base de comparação, o IMAB, que é o índice dos títulos públicos indexados à inflação. Ah, Gui, mas o mercado de títulos públicos indexados à inflação é muito menor do que o CDI. Não, na verdade, a dívida pública brasileira ela é dividida basicamente em 3, né? Muito semelhante a participação de 3 indicadores. 1, pós-fixados, que são muito mais atrelados aqui ao CDI. 2, indexados à inflação, o IMAB. E 3, pré-fixados, que entram no índice IRFM, que a gente não vai analisar aqui hoje, tá? Por quê? Porque eu quero pegar outras classes também. Então a gente vai pegar aqui também o IFIX, que vai representar o índice de fundos imobiliários no Brasil. O Ibovespa, que vai representar as ações. Mas também eu quero pegar um índice novo, que eu não falei nenhuma vez aqui, que é o IHFA. O que é o IHFA? Índice de Hedge Funds Ambima. Basicamente é um índice calculado pela Ambima que traz os principais, os maiores e melhores fundos multimercados da indústria brasileira, tá certo? Bom, então a gente vai analisar em questão de consistência e performance, o desempenho de todos esses índices em uma janela de 3 anos. Aí você vai falar, pô Gui, como assim? Você está querendo me dizer que você vai pegar, né, hoje a gente está aqui no início de novembro, você vai pegar a performance de todos esses índices nos últimos 3 anos e vai me dizer qual que é melhor? Não, não é isso, tá? E eu vou te dizer o porquê você pegar os últimos 2 anos, os últimos 3 anos, os últimos 5 anos e os últimos 10 anos é uma maneira errada de você analisar se o seu investimento ele é consistente ou não. E eu vou te dar um exemplo aqui gráfico para você entender o que eu tô querendo dizer. Vamos supor que a gente tenha um gráfico aqui, que aqui é o tempo, né? Conforme o tempo vai passando. Então aqui desse lado a gente tem a variável tempo e aqui, obviamente, a gente tem a variável retorno. Agora, olha só, vamos supor que no final estejamos falando do dia de hoje. Vou colocar um Hzinho vermelho aqui. Só que 20 anos atrás começou um fundo de investimento horroroso. Horroroso. A performance dele era isso daqui, ó. Devagarzinho, devagarzinho, quase parando. Devagarzinho, quase parando. Quase parada. Enquanto a rentabilidade, por exemplo, nessa situação hipotética do CDI, tava aqui, ó. Bum, subindo pra caramba. Só que, depois de 20 anos, esse fundo aqui, por uma sorte, um acaso do destino, ou sei lá, um acerto muito fora da curva, ele acumulou uma rentabilidade muito alta. Veja só, a pessoa pegar e analisar a rentabilidade desse fundo nos últimos 20 anos vai falar, poxa, ele teve um retorno muito bom, ele rendeu muito mais do que o CDI. Vamos imaginar que a pessoa não tenha acesso a esse gráfico, esteja vendo só a taxa de rentabilidade. Ela fala, poxa, olha lá, o CDI, né, com 250% e o fundo com 300% de retorno, muito melhor. Aí outra pessoa vai chegar e falar, ué, mas nos últimos 20 anos deu isso. E nos últimos 15 anos, por exemplo, a gente faz o corte daqui. Ela vai pegar daqui até aqui e vai falar, nossa, olha só, também ficou muito acima do CDI. Nos últimos 10 anos, vai ser mais ou menos daqui. Poxa, olha só, também muito acima do CDI. E nos últimos 5 anos, nossa, olha só, também muito acima do CDI. Nos últimos 3 anos, olha só, muito acima do CDI. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Esse fundo, ele é um fundo mega inconsistente. O que isso significa? Que a rentabilidade desse fundo, em 99,99% das observações, ela é horrível. Só que, em um dia, ele conseguiu, por um acaso do destino, sorte ou acerto, ter uma rentabilidade muito diferente da sua média, muito diferente do que é o movimento normal desse fundo. Só que, se você analisar os últimos 20 anos, os últimos 15 anos, 10, 5, 3, 2, 1 ano, você vai estar levando em consideração esse dia em específico. E aí que está um problema. Você pode tomar uma decisão de investimento errada, porque em um dia específico, você analisou esse fundo e falou, nossa, olha que fundo maravilhoso, olha a rentabilidade dele, e todas as janelas que eu analisei, ele está muito
muito acima do CDI. É um fundo maravilhoso. Quando o fator responsável por essa rentabilidade maravilhosa está concentrado em um único dia. Agora, quem investiu nesse fundo aqui, resgatou aqui, perdeu dinheiro com relação ao CDI. Quem investiu aqui, carregou até aqui, perdeu dinheiro com relação ao CDI. E assim sucessivamente. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse é um fundo consistentemente perdedor de dinheiro. Só que, em um dia específico, ele ganhou muito dinheiro, que fez com que algumas janelas de observação que levassem em conta esse dia específico, levassem as pessoas a tomarem uma decisão de investimento errada. Por isso, para a gente desconsiderar a rentabilidade pontual de um determinado investimento, de um determinado índice, de um determinado fundo de investimento, a gente tem que analisar o que a gente chama de janelas móveis. O que são janelas móveis? Janelas móveis. Vamos pensar agora uma pessoa que esteja fazendo a avaliação, né, analisando o mesmo fundo de investimento. Então aqui a gente tem o CDI, aqui a gente tem esse fundo de investimento, a gente vai colocar aquele dia ali aqui no meio, pum, apresentou uma rentabilidade, depois ele continuou naquela toada normal dele, rendendo muito pouco, e o CDI voltou a ultrapassar. Então olha só, o que a gente faz? Janelas móveis. Eu quero verificar se esse fundo ele é consistente em superar o CDI em janelas móveis de 3 anos. Ou seja, se eu entrasse em qualquer dia ao longo da história desse fundo de investimento e o carregasse por 3 anos, será que a minha probabilidade maior era de superar o CDI ou ficar atrás do CDI? Então eu pego todas essas janelas móveis todos os dias e verifico qual que é o nível de consistência desse fundo de investimento em superar o CDI. Você percebe, ó, que analisando isso, você vai verificar que a maior parte dessas janelas móveis vai mostrar um retorno acumulado em 3 anos muito inferior ao retorno acumulado do CDI em 3 anos. Ou seja, esse é um fundo que consistentemente apresenta uma rentabilidade menor do que o CDI. A avaliação por janelas móveis, ela é muito mais eficaz, ela é muito melhor na hora de você selecionar um determinado investimento do que você analisar por janelas pontuais, os últimos 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Porque se aconteceu alguma coisa no último mês, nos últimos 12 meses, alguma coisa pontual como isso daqui, ou até uma desvalorização muito forte, pontual, em um único dia, ele vai estar entrando em todas as suas janelas de observação. Vai ficar mais claro que eu vou mostrar aqui para você agora. Eu vou avaliar então, por janelas móveis, 2 índices do mercado brasileiro. E eu vou começar aqui pelo índice mais comum no mercado, mais conservador, que é o CDI. E eu vou comparar com outro índice da renda fixa no Brasil, que é o famoso IMAB, o índice dos títulos públicos indexados à inflação. O IMAB, ele teve início lá em 2003. Então olha só, vou analisar em janelas móveis de 3 anos a performance do CDI e do IMAB, tá bom? E verificar qual desses índices é mais consistente em entregar um retorno mais elevado. Então olha só, o IMAB, ele começou lá em setembro aproximadamente, ele teve início, né, lá em setembro de 2003. Então, o que vai funcionar? Mais especificamente, ó, no dia 15 de setembro de 2003. Então, eu vou analisar uma janela móvel do IMAB. De quando que ela vai vir? Do dia 15 de setembro de 2003 até 3 anos depois, 15 de setembro de 2006. Essa janela de observação é uma janela, tá certo? Qual que é a segunda janela, Gui? Dia 16 de setembro de 2003 até dia 16 de setembro de 2006. Isso daqui é mais uma janela de observação. E eu vou fazendo isso até que o último dia dessas janelas seja exatamente o dia que nós estamos hoje, que no caso eu tô gravando aqui exatamente do dia 7 de novembro de 2023. Logo, qual que é o início dessa janela móvel aqui? 7 de novembro de 2020. Você vai falar, caraca, Gui, então você vai pegar o retorno acumulado do CDI em todas essas janelas e do IMAB em todas essas janelas e comparar qual desses dois índices teve uma rentabilidade maior? Exatamente. Você vai me falar, quantas janelas nós estamos falando aqui de observação de 3 anos? Nós estamos falando, veja só, de 4.302 janelas de observação. Você vai falar, caraca, Gui, mas não é muita coisa? Não, a gente está falando do seu patrimônio, do seu dinheiro. Então, quando eu tenho 4.302 observações ou janelas móveis de análise, eu posso dizer com um grau de confiança muito grande qual índice apresenta uma melhor consistência ao longo do tempo. Por isso que eu preciso fazer isso. Agora, quando você pega nos últimos 5 anos, você está falando de uma única janela. Nos últimos 10 anos, você está falando de uma outra janela. Nos últimos 20 anos, Gui, você está falando de uma janela só de observação. Apesar de você estar pegando prazo de 5 anos, 10 anos, 20 anos, você está pegando uma única janela de observação. Então, olha só, aqui, nessa análise de janela móvel de 3 anos, eu estou pegando
4.302 janelas de observação. É muito melhor para você dizer qual índice é mais consistente do que você fazer isso aqui. Além, né, do fato de que você pega nos últimos 5, nos últimos 10, nos últimos 20, você vai sempre entrar naquele viés que a gente colocou aqui no gráfico, né? Ou seja, de levar em consideração em todas as suas janelas de observação algum fator, algum dia muito pontual, muito específico, que não tende a se repetir de maneira consistente. Então vamos lá, CDI e IMAB. Agora eu vou para minha planilha aqui para mostrar para vocês, tá? Então olha só, da janela do dia 15 de setembro de 2003 até 15 de setembro de 2006, o CDI acumulou uma rentabilidade de 61,3% e o IMAB de 73,4%. Quem que venceu essa batalha tá aqui nessa coluna, IMAB. E eu fui fazendo isso daqui para todas as janelas de observação, para essas 4.302 janelas de observação. E até o final aqui, ó, até nos dias atuais, dia 3 de novembro de 2023. Perfeito? Agora, de todas essas 4.302 observações, uma janela de 3 anos, quantas vezes o IMAB acumulou uma rentabilidade maior e quantas vezes o CDI acumulou uma rentabilidade maior? Eu coloquei aqui nessa tabelinha chamada consistência. Dessas 4.302 janelas de observação, o IMAB ficou à frente em 84,87% das vezes, enquanto o CDI só venceu em 15% das vezes. Ou seja, se você está investindo por um prazo de 3 anos ou mais, parece, os dados apontam, na verdade, por uma consistência muito maior do IMAB, do índice dos títulos públicos indexados à inflação. Tá? Eles são muito mais consistentes em entregar um retorno maior do que o CDI. Olha só que interessante. Ah, Gui, não é possível. Acabei de analisar 4.302 janelas de observação, desde o início do IMAB contra, no mesmo período, né, nas mesmas janelas, o CDI, tá certo? E olha só, o retorno médio do IMAB em todas essas janelas de 3 anos, ou seja, qual que é o retorno médio do IMAB, historicamente, em 3 anos? 46,46%. E o retorno médio do CDI no mesmo período, Gui, em janelas de 3 anos? 34,25%. Ou seja, a gente está falando que, na média, em janelas de 3 anos, o IMAB ele tem uma consistência de 85% contra o CDI. E, além disso, na média, ele tem uma rentabilidade 12% superior ao CDI no mesmo período. Quem que saiu vitorioso aqui desse nosso primeiro embate? Disparado, o IMAB. Perfeito? Bom, esse foi o primeiro embate, certo? Primeira, então, vitória para o IMAB. Quem que a gente vai pegar agora? Bom, agora vamos pegar o desempenho do IMAB contra o principal índice da Bolsa Brasileira, ou seja, o principal índice de ações do Brasil, que é o Ibovespa. Nós vamos analisar as mesmas 4.302 janelas de observação. Ô Gui, por que você não analisa mais janelas de observação? Por quê, pessoal? Eu estou analisando até o máximo que eu posso, regredindo até o dia em que o IMAB foi criado, tá? Não dá para eu regredir mais do que isso. O Ibovespa existe há mais tempo, mas o IMAB não. Então eu estou fazendo análise até onde a criação do IMAB me permite. E dá uma olhadinha aqui, ó. Nessas 4.302 janelas de observação, dessas 4.302, o IMAB venceu em termos de rentabilidade do Ibovespa 64,69% das vezes. Ou seja, quase 7 observações a cada 10, o IMAB ficou à frente do Ibovespa. Então, nessa nossa análise de consistência, o IMAB em janelas em períodos de 3 anos se mostrou muito mais consistente do que o principal índice de ações no Brasil. Ô Gui, qual que é o retorno médio dessas janelas de observação? Tanto do IMAB quanto do Ibovespa. Bom, se a gente for analisar aqui, a gente vai ver que retorno médio do IMAB, 46,46%, né? Então, na média, se você investiu no IMAB desde a sua criação e segurou ele por 3 anos, você teve um retorno de 46,46%. E no Ibovespa, Gui, se eu investi no Ibovespa e segurei por 3 anos, qual foi meu retorno médio desde lá de 2003? 37,03%. De novo, vitória para o IMAB, tanto em termos de consistência quanto em termos de retorno médio. Mas você vai perceber aqui, né, que, apesar do IMAB ter se mostrado mais consistente, mais rentável, já é um nível de consistência menor do que, por exemplo, contra o CDI. Show! Então, quem que foi vitorioso aqui desse embate
embate até agora, novamente nós temos o IMAB, o índice dos títulos públicos indexados à inflação. Bom, vamos passar para outro embate, então. Agora a gente vai analisar o IMAB contra o IFIX. Mesma coisa, a gente está procurando consistência e a gente está procurando também comparar a rentabilidade histórica desses dois índices. Vamos lá! Aqui a gente tem uma janela de observação mais curta. Por quê? Porque o IFIX, o Índice de Fundos Imobiliários no Brasil, foi criado lá no final de 2010. A análise, ela vai se pautar no índice mais recente, que é o IFIX, o Índice de Fundos Imobiliários. Então a gente pega lá desde o primeiro dia de 2011, vai até o primeiro dia de 2014. Isso é uma janela de observação. Depois, segundo dia, né, dia 2 de janeiro de 2011, dia 2 de janeiro de 2014. Segunda janela de observação. E assim a gente faz sucessivamente até chegar em novembro de 2023. Quantas janelas de observação estamos falando aqui de embate entre IMAB e IFIX, Índice de Fundos Imobiliários? 2.471 janelas de observação. Pô, dá para ter um nível de confiança relevante quando a gente está analisando 2.471 janelas de observação. Então bora lá. Quem foi mais consistente nesse período? Olha só, 80,29% de todas essas observações, em 80% dos casos, o IMAB acumulou uma rentabilidade maior do que o IFIX, do que o Índice de Fundos Imobiliários no Brasil. Olha só que interessante. Ou seja, o IMAB se mostrou mais consistente do que o principal índice de fundos imobiliários do Brasil no período. 8 em cada 10 observações em períodos acumulados de 3 anos, o IMAB ficou à frente do IFIX. E o retorno médio dessas janelas de 3 anos? Isso a partir de 2011. No IMAB, você teve um retorno médio em 3 anos, lá a partir de 2011, de 38,49%. Enquanto o retorno médio do IFIX nessa janela foi de 29,39%. Ou seja, bem inferior à rentabilidade média em 3 anos do IMAB. Você vai falar o seguinte, nossa Gui, mas poxa, você estava mostrando lá a rentabilidade média do IMAB desde o início, em 3 anos, era 46 e caiu para 38? Caiu para 38, né? Por quê? Porque a gente tirou ali o início do IMAB, que foi mais rentável do que esse período entre 2011 até agora, tá bom? Então por isso que a rentabilidade média no período de 3 anos deu uma cedida, mas ainda foi superior ao principal índice de fundos imobiliários aqui, o IFIX. Perfeito? Então, quem que venceu neste novo embate? O IMAB, o índice dos títulos públicos indexados à inflação. Ele se mostrou mais consistente, ou seja, ele apresentou nessas janelas móveis de 3 anos, desde o início do IFIX, um retorno consistentemente superior ao principal índice de fundos imobiliários. Bom, mas acabou por aí? Não, não acabou por aí. O que a gente vai avaliar agora? A gente vai avaliar agora a consistência do IMAB contra o índice de hedge funds Ambima. Vai falar, pô Gui, esse índice de hedge funds aqui, Ambima, é porcaria, só tem fundo multimercado de bancão, de Bradesco, Santander, de Caixa, de Banco do Brasil, só tem porcaria. Não, quase 50% do IHFA é formado por gestoras tal como SPX, Verde, Ibiúna, quem mais? Capitalo, olha só gestora top, Absolute, então vamos escrever aqui o nome das gestoras. E por aí vai. As gestoras, os fundos multimercados de grandes bancos não representam nem 10% do IHFA. Ou seja, quando a gente fala do IHFA, a gente está falando da nata dos fundos multimercados do mercado brasileiro. Beleza? Então olha só, a gente pegou a rentabilidade do IHFA desde 2007, quando ele foi criado. E a gente fez a mesma coisa. Janelas móveis. Quantas janelas móveis nós estamos analisando? Nós estamos analisando 3.283 janelas móveis de retorno, ou seja, comparando o IMAB com o IHFA em 3.283 observações. E olha só, dessas 3.283 observações, o IMAB ficou à frente do IHFA em 67,44% das vezes. Ou seja, quase 7 a cada 10 observações, o IMAB ficou à frente do IHFA, do principal índice de fundos multimercados do mercado brasileiro. Ô Gui, a rentabilidade média, como é que foi? Rentabilidade média nessas janelas de 3 anos para o IMAB foi de 42,98% e do IHFA 36,61%. Você
Você fala, caraca, Gui, poxa, então, na média, os fundos multimercados se mostraram menos rentáveis e menos consistentes do que o IMAB? Exatamente. É isso que os dados nos mostram. Vai ter gente que vai falar, mas pô, se você pegar o fundo multimercado tal, se você pegar o fundo multimercado Y, se você pegar o fundo multimercado, concordo, né? Se você pegar, por exemplo, o Nimitz, que é o fundo da SPX, se você pegar o Capital Zeta, que é um fundo multimercado muito bom também, eles vão ter uma rentabilidade, uma consistência contra o IMAB bem maior. Porém, se você faz essa observação, você tem que entender que você não precisa investir só no IMAB. Você pode investir em fundos que têm como índice de referência, ou como benchmark, o IMAB. Fundos de debêntures incentivadas que têm como benchmark o IMAB e superam consistentemente o IMAB. Então, eu tô querendo pegar uma média do mercado dos indexados à inflação e dos fundos multimercados. E aqui, por esses índices, a gente consegue observar que o IMAB é um índice muito consistente e que, na média, nos últimos anos, ele tem se mostrado, em janelas móveis de 3 anos, mais rentável do que os melhores e maiores fundos multimercados da indústria brasileira. Vale ressaltar também uma coisa, que no IHFA, que é esse índice de Hedge Funds Ambima, a gente tem um viés de sobrevivência muito grande. Por quê? Conforme uma gestora, um fundo multimercado, ele começa a performar muito mal, ele vai perdendo patrimônio, os clientes vão resgatando e ele sai da composição do IHFA. Ou seja, fundos ruins, de gestoras que vão morrendo, não entram na rentabilidade do IHFA. Ele está sempre considerando os melhores e maiores fundos multimercados da indústria brasileira. Então você vai ter vários fundos multimercados que hoje são considerados muito bons, muito rentáveis, saindo do IHFA quando eles se tornarem fundos ruins e com pouco patrimônio, né? Então a gente está falando aqui do IHFA que pega os melhores e maiores. Ou seja, o que eu quero dizer? Que você tem que colocar todo o seu patrimônio IMAB, que foi o índice campeão em termos de consistência e retorno médio em janelas móveis de 3 anos no mercado brasileiro? Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que é imprescindível você ter uma parte do seu patrimônio no índice que vem se mostrando de maneira consistente o mais rentável do mercado brasileiro em janelas de 3 anos, certo? Gui, mas eu vou investir por um curto prazo, 6 meses, 1 ano. Bom, aí já é um outro assunto. Não vai colocar o seu dinheiro em um ativo que tem risco, como é o IMAB, quando você precisa utilizar a grana no curto prazo. Mas o que eu quero ressaltar aqui para você? A importância de ter na sua carteira de investimentos, eu tenho um perfil conservador, moderado, arrojado, dosa. Se você é conservador, talvez não faça sentido você ter exposição em IMAB ou tenha uma exposição muito pequena. Eu sou muito arrojado, eu tenho tudo em ações. O IMAB é um índice que tem um risco relevante. Além do mais, ele é consistentemente mais rentável que os principais índices de renda variável do mercado brasileiro. Não vai ter porquê. Não gosta de eficiência na sua carteira de investimentos? Gui, mas eu não sei qual que é a melhor maneira de eu acessar o IMAB. Pois eu vou te dizer agora. Você acessa de maneira barata e eficiente através de um ETF. Um ETF é um fundo passivo de investimentos. Você vai investir no IMAB pagando uma taxa de administração de, olha só, 0,25% ao ano, sem taxa de performance. Sem performance, veja só. Então aqui não tem taxa de performance. Além do mais, não tem come-cotas. O que é o come-cotas, Gui? Come-cotas é a cobrança de imposto de renda que acontece nos fundos de investimento de maneira semestral. Quando a gente está falando de ETF de renda fixa, a cobrança do imposto de renda só vai acontecer no momento do resgate, tá? Então você pode investir nesse ETF, que tem como benchmark, índice de referência, o IMAB, e carregar ele por 10, 15, 20 anos. Quando que você vai pagar o imposto de renda? Só no momento da venda. Pô, legal, Gui, que ETF é esse daqui? Esse é o ETF IMAB 11, por onde você consegue acessá-lo pelo home broker, que eu vou colocar aqui HB, da sua corretora de investimentos. No mesmo lugar que você compra uma ação, no mesmo lugar que você compra um fundo imobiliário, você consegue investir no IMAB 11, que é um ETF do índice mais consistente do mercado brasileiro. Quem que faz a gestão do IMAB 11 é o Itaú. Nossa, o Gui tá ganhando alguma coisa do Itaú. Que tô ganhando alguma coisa do Itaú? Tô aqui para recomendar o que é melhor para você. E segundo todas as nossas análises aqui, que eu acabei de mostrar para você, janelas móveis de 3 anos, analisando mais de 2.000, 3.000, 4.000 janelas de observação, o IMAB vem se mostrando muito consistente e superar os principais índices do mercado brasileiro. Então reserva um espacinho da sua carteira de investimentos, do seu patrimônio, para esse fundo, para esse ETF, que ele é muito atrativo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aqui o comentário se isso ficou alguma dúvida ou se você quer que eu faça alguma análise de algum outro índice aqui nessa história, comparação de outros investimentos. Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.